Bom, agora a grande novidade que a gente teve nessa história toda foi o Putin abrindo o jogo numa entrevista com jovens empresários lá em São Petersburgo. Ele abriu o jogo, falou que, olha só, não quer saber do negócio? A questão toda é a seguinte, eu acho que a Rússia tem direito a todos os territórios que eram dela no século XVIII e a gente está só fazendo isso. O que ele falou exatamente? Né? Ele falou que o Pedro o Grande, o primeiro imperador da Rússia, foi ele quem tomou São Petersburgo, né, tomou dos suecos. Na época, os suecos eram uma potência militar muito forte ali, boa parte da Europa pertencia à Suécia, e os russos foram lá e tomaram São Petersburgo. São Petersburgo, essa cidade aqui, ela estava em poder sueco. Hoje a fronteira da Rússia é essa linha aqui, ou seja, os russos tomaram essa cidade, toda essa parte aqui, dos suecos. A Finlândia também estava toda no poder da Suécia, coisa e tal, e todos esses países daqui também. E por que Putin achava que São Petersburgo fazia parte da Rússia? Bem, porque muito antes, quando havia o Império de Kievan Rus, antes dos mongóis atacarem a Rússia, muito antes da formação, portanto, do Estado russo, o povo vivia nessa região toda aqui, o que inclui também todos os países bálticos, a Polônia, Bielorrússia, uma boa parte do leste da Europa aqui, né? Então, segundo Putin, o que o Alexandre o Grande fez foi retomar o território russo e ele falou especificamente que é o mesmo que estamos fazendo com a Ucrânia, né? Ou seja, estamos só retomando o que já era nosso e coisa e tal. Isso é curioso, porque nos primeiros vídeos que eu fiz sobre essa guerra, acho que ainda em fevereiro ainda esse vídeo, eu falei explicitamente que o Putin queria ser Pedro o Grande, queria se comparar a Pedro o Grande, o cara que unificou a Rússia, que conquistou um monte de território, coisa e tal, mas no final das contas ia acabar aparecendo o Nicolau II, que foi o cara que destruiu a Rússia, né? Que entregou a Rússia para os bolcheviques. E olha só que coisa, o que exatamente o Putin falou é isso daí, que ele está se vendo como Pedro o Grande. Isso, pelo menos, tem a vantagem de deixar para a gente claro sobre o que é essa guerra, né? A gente vem falando desde o início isso. O pessoal falou, não, porque a OTAN está colocando mísseis, ameaça colocar mísseis na Ucrânia. E eu sempre falei, gente, esse negócio de OTAN não tem lógica nenhuma, a OTAN não está avançando para a Rússia. São os países próximos da Rússia que estão querendo entrar para a OTAN justamente para evitar agressões da Rússia. Não tem esse negócio da OTAN estar expandindo em direção ao leste, até porque a Ucrânia ela já pediu para entrar para a OTAN antes, e a OTAN negou a entrada dela. Então, ou seja, não tem esse papo da OTAN querer. Quem quer são os países vizinhos da Rússia que querem se afastar dela, sabem que existe esse desejo imperialista na Rússia, principalmente no Putin, e querem se afastar, querem se proteger do Putin, né? Então, isso que está acontecendo, essa ideia de que não, a culpa é da OTAN, a culpa é dos Estados Unidos, ou tem gente falando assim, não, a culpa é da Ucrânia por deixar a OTAN fazer... para com isso. Não tem lógica nenhuma dessas explicações. O Putin pelo menos deixou claro agora, não, a gente quer mesmo território, a gente quer retomar o território da grande Rússia, que a gente entende é todo nosso por direito, né? E ele vai se ferrar nessa história porque a gente sabe que ele não tem condições de implementar com o exército corrupto dele o que ele está planejando, né? E uma coisa preocupante é justamente que se a ideia dele é o antigo Império Russo do século XVIII, o Império Russo do século XVIII vinha até pedaço da Alemanha aqui, ó, tinha toda essa área aqui, isso aqui era tudo Império Russo no final do século XVIII. Na verdade, o Império Russo, a maior extensão dele foi no início do século XX, né? Que foi justamente durante a Primeira Guerra. No final das contas, a Rússia se desmanchou durante a Primeira Guerra, ela acabou perdendo a Primeira Guerra, mas em determinado momento ela tinha conquistado uma boa parte, foi a maior extensão do território dela, foi durante a Primeira Guerra, no século XX. Mas enfim, se realmente os russos querem isso, tem essas ambições imperiais, não vai parar na Ucrânia. Mais um motivo pelo qual os aliados deveriam ajudar a Ucrânia. É melhor parar o Putin agora. Cada pedacinho de terra que ele toma a mais vai ser mais difícil de parar o cara, né? Bom, e olha só que coisa, um membro do partido do Putin lá na Assembleia Russa quer anular a declaração de independência da Lituânia, né? A Lituânia é esse país aqui, é um dos 3 países bálticos, né? Foi um dos países que primeiro decretou sua independência da União Soviética, né? Vamos lembrar, isso aqui tudo fazia parte da Rússia
quando teve a Revolução Bolchevique. Os bolcheviques, uma das coisas que eles prometeram foi justamente independência para os países que não queriam fazer parte da Rússia. Então, e eles cumpriram isso, né? Tanto que surgiram esses países todos lá em 1917, 1918. Só que eles imediatamente surgiram dentro da União Soviética. Então, na verdade, foi um truquezinho, né? Ah, não, a gente te dá a independência, mas você agora é uma república soviética, a gente vai continuar te controlando do mesmo jeito. Então, isso aconteceu com a Ucrânia, com a Bielorrússia, com esses países todos por aqui, e da mesma forma com todos os países do leste europeu que acabaram dessa forma, né? Sob o controle de Moscou na União Soviética. A Lituânia foi o primeiro país a declarar a independência da União Soviética, isso em 1990. O muro de Berlim já tinha caído, mas aí foi uma queda de dominó, um monte de países declarando independência da Rússia, e depois foi seguida pelos outros países bálticos e coisa e tal, e agora o pessoal está querendo pegar de volta isso, né? É um absurdo completo, não tem lógica nenhuma isso daí, principalmente porque a Lituânia faz parte da OTAN. Não tem como a Rússia fazer qualquer coisa ali. Bom, houve um julgamento totalmente falho da região separatista da Ucrânia. Não é a região separatista da Ucrânia, é da Rússia, tá? Esquece região separatista da Ucrânia, não existe isso. É região controlada pelos russos na Ucrânia, lá do Donbás. O que aconteceu? 3 soldados ucranianos foram capturados, porém eles não são ucranianos de nascimento. Então eles estão sendo julgados como mercenários e foram condenados à morte por pelotão de fuzilamento. São 2 ingleses e 1 marroquino. E o problema dessa história toda é que, na verdade, mercenário não é apenas pessoa estrangeira num país. Esses caras, eles fazem parte das Forças Armadas ucranianas, eles se alistaram nas Forças Armadas ucranianas, eles são casados com pessoas na Ucrânia, ou seja, todo mundo ali é ucraniano, na verdade. O fato de eles terem nascido em outro país não quer dizer isso, não quer dizer nada. Então, para ser mercenário, você tem que ser de uma força realmente que está trabalhando por dinheiro. É muito diferente de você ir lutar no exército de um país, que é o caso dessas pessoas aí, né? E também, só para lembrar essa história, o André Hakhbarhi, que o pessoal, muita gente aqui, muito simpatizante russo, ficou dizendo não, que o cara é mercenário, que ele foi lá para lutar por dinheiro. Não, ele tem família na Ucrânia. Se você está inscrito diretamente no exército ucraniano, você não é um mercenário. Mercenário é tropa específica paga para isso, né? Enfim, foram condenados à morte, é um absurdo, é uma violação da Convenção de Geneva. Vamos ver se isso vai dar alguma coisa ou não, né? Eu tinha mais notícias para falar aqui, mas esse vídeo ficou muito longo, eu vou deixar para falar no próximo. Obrigado por assistir o vídeo até o final.